Êxodo capítulo 7, página 77, versículo 14 em diante. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Êxodo capítulo 7. Lemos com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, diz que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E dirás: o Senhor, ó Deus dos hebreus, que tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Sim, diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas, e que estão no rio me tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara, estende na tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas sementes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio para beberem a água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Somente até aqui. Amém. Queridos irmãos, aqui está, irmãos, uma passagem do povo de Deus eleito. O Senhor, por assim, irmãos, tinha separado, falado com Abraão. Por amor de Abraão, tiraria dele um grande povo, uma grande nação faria, uma grande nação. Essa promessa se repetiu em Isaac. E em Isaac encontramos a figura de Cristo. Isaac, irmãos, foi aquele, além de ser o filho da promessa, ele também, irmãos, teve uma só mulher, que já representava ali a igreja de Cristo, irmãos. E assim, também esta promessa se repetiu em Jacó. E Jacó, irmãos, aleluia, Deus multiplicou os seus filhos, mudou o seu nome para Israel, enquanto, irmãos, ele lutara com um anjo. E o Senhor ali, irmãos, também, para deixar um sinal, o Senhor mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Aleluia. Jacó, irmãos, antes uma história, e no meio dessa história, nós sabemos que houve alguns erros, irmãos, cometidos por Jacó, erros de engano, erros de trapaça, e, irmãos, que foi feito, por assim dizer, e também, irmãos, por consequência, ele também depois foi da mesma forma, irmãos, enganado pelo seu
sogro Labão. Mas, irmãos, tudo também, vamos dizer assim, o Senhor permitiu, por assim dizer. O Senhor permitiu, não que o Senhor esteja, irmãos, de acordo com o engano, com a trapaça, mas o Senhor permitiu todas aquelas coisas para que também, irmãos, o Senhor pudesse fazer ali a sua obra. E, irmãos, certo é que, mudando para Israel, já era outro homem transformado, aleluia, porque esse Deus é Deus de transformação. Ele é assim que nos transforma. Antes de nos chamar na graça, éramos uma pessoa. Quando o Senhor nos chamou, irmãos, já somos outra pessoa em Cristo Jesus. E temos que sofrer essa transformação, porque antes estávamos presos, irmãos, no engano, na jogatina, irmãos, em tantos vícios que, irmãos, espremíamos, tantas coisas que estavam em nós, mas vindo, irmãos, aleluia, o anúncio desta graça maravilhosa e nós crendo para arrependimento dos nossos pecados, para nascer em nós, aleluia, uma nova criatura, passamos pelas águas do santo batismo. Não temos que sofrer uma transformação, irmãos. Quem sabe ainda alguém, aleluia, não foi transformado, por algum motivo ainda está preso em alguma coisa do passado, mas o Senhor está aqui mais uma vez, glória, com a tua misericórdia, para nos desprender, irmãos, e para que possamos viver, aleluia, num caminho, numa novidade de vida, e não mais no velho homem, mas vivermos, Senhor, aleluia, no Senhor, uma nova criatura, irmãos. Essa transformação tem que ser, irmãos, aleluia, de consciência e de alma e de coração. Glória ao nome do Senhor. É verdade, muitas das vezes que ainda estamos nesta carne, nesse tabernáculo de carne, irmãos, e muitas das vezes essa carne, ela é imperfeita, ainda carrega, irmãos, certas coisas que pela palavra o Senhor vai nos limpando, glória à verdade, mas tem que haver em nós, irmãos, aleluia, o desejo, tem que haver em nós a busca por essa transformação, para nós deixarmos, irmãos, aleluia, aleluia, as coisas do velho homem, porque um dia um homem apareceu para Cristo e falou, aleluia, Nicodemos, perguntando, aleluia, a respeito daquilo que o Senhor fazia, pelos sinais que ele já tinha visto, pelas palavras que ele ouviu sair daquele homem simples, carpinteiro, glória ao nome do Senhor, que de repente, glória, começou palavras que eles nunca tinham ouvido falar, palavras de virtude, palavras de vida eterna, de arrependimento, de amor, aleluia, de transformação, de misericórdia, aleluia, como nunca haviam falado, e as obras, os milagres aparecendo, aleluia, Deus fazendo, Deus transformando, glória ao nome do Senhor, e de repente ele falou, mestre, aleluia, ninguém faz o que tu faz se não for vindo de Deus. E aleluia, e disse, a verdade vos digo que é necessário nascer de novo. O que é, aleluia, da carne é da carne, e o que é do Espírito é do Espírito. Glória ao nome do Senhor. Por isso temos que saber separar o que é da carne, o que é da carne, e o que é do Espírito é do Espírito, irmãos. Glória. E, irmãos, aleluia, na verdade, em partes andamos na carne, porque precisamos, aleluia, comer, ter, irmãos, aleluia, os nossos mantimentos, não é por assim dizer, mas, irmãos, aleluia, este homem, aleluia, tem que ser apenas, por assim dizer, o transporte do verdadeiro homem que habita dentro de cada um de nós, que é o homem espiritual, aleluia. O homem espiritual tem que, irmãos, dominar, refrear os desejos inflamados da nossa carne, aleluia, as paixões infames, que muitas das vezes ainda quer, aleluia, aleluia, insiste ainda, glória ao nome do Senhor, em reviver, em, aleluia, glória ao nome do Senhor, insiste em querer, irmãos, ficar em nós, glória ao nome do Senhor. Quem sabe algum velho homem aqui quer ressuscitar, mas por esta palavra hoje Deus vai enterrar.
O homem, aleluia, o velho homem quer, aleluia, alguém sentindo saudade do passado, como eu tinha saudade, parece, está vindo aquela sensação de que você era feliz, mas lembra-te que aquele velho homem não tinha esperança, e aleluia, que o destino daquele velho homem era a morte eterna, o destino daquele velho homem, se não se arrependesse, glória ao nome do Senhor, jamais verá o reino do céu, mas Cristo, aleluia, te chamou, te limpou, te deu uma esperança, glória ao nome do Senhor, ainda que parece que de uma certa forma, aleluia, os atos daquele velho homem parecem ser apetitosos, glória, porque são imediatistas, são atos imediatos, são coisas assim que vem na hora, e o homem, aleluia, que Deus fez dentro de nós, a transformação ela é gradativa, é dia a dia, irmãos, porque não dá para nós entendermos, irmãos, aleluia, de uma vez, aleluia, de uma hora para outra, os mistérios de Deus, aleluia, a espiritualidade, se Deus derramar sobre nós, irmãos, uma espiritualidade numa força tal, nós não aguentamos, Deus vai dando de dose em dose, vai aumentando a nossa espiritualidade, o nosso entendimento na graça, vai abrindo, vai expandindo, aleluia, o nosso conhecimento, a cada dia nós vamos crescendo, aleluia, de valor em valor, aleluia, nós vamos crescendo, é por isso que o trabalho de Deus espiritual parece que é mais lento, parece que é mais longânimo, mas não é, irmãos, porque as coisas de Deus, aleluia, para coabitar dentro de nós, esse homem aqui, carnal, não está preparado, glória, se não é o Espírito de Deus nos tomar, nos santificar, nos dar força, nós não aguentamos, glória, aleluia, glória ao nome do Senhor. Moisés chegou e falou, Senhor, eu quero te ver. Moisés, nenhum homem que me viu, aleluia, com esses olhos carnais sobreviveu, aleluia, porque não está preparado para ver o que é do céu, aleluia. Vou deixar você ver rapidamente pelas costas, e foi o que Deus fez, aleluia, ele viu rapidamente pelas costas, não deu para ver, aleluia, o fulgor daquela glória, daquela espiritualidade, daquela, aleluia, força, glória ao nome do Senhor. É por isso que hoje Deus fala pela palavra, e nós temos que ter fé no coração, e esta fé vai nos enchendo, irmãos, porque se Deus aparecesse aqui, aleluia, nós não suplantaríamos, não aguentaríamos total glória de Deus, mas aleluia, devagarzinho, aleluia, vai chovendo o orvalho do céu, uma gota aqui, uma gota lá, vai entrando no nosso entendimento, e nós vamos crescendo, e vamos compreendendo os mistérios da graça, vamos entendendo, aleluia, que aquilo que fazíamos no passado, já não serve mais para nós, porque aquele velho homem, aleluia, glória ao nome, não tinha esperança, e esse que reviveu dentro de nós tem uma esperança. Se ficarmos firmes e fiéis, vamos partir para a glória de Deus. Glória, aleluia. Então Deus fez uma promessa de um povo, aleluia, um povo que estava escravizado, aleluia, que depois, irmão, se escravizou, porque a Irmandade conhece a história, não dá para contar tudo, mas resumidamente, glória ao nome do Senhor, aleluia, uma fome veio, porque as coisas vêm, irmãos, acontecem, aleluia, os imprevistos, eles acontecem, tem coisa que Deus avisa, e tem coisa que Deus, aleluia, ele se cala, ele se silencia, glória ao nome do Senhor, e mesmo no silêncio de Deus, nós temos que continuar buscando a Deus, aleluia. Alguém parece que está passando por um tempo de silêncio de Deus, mas não é que Deus não está contigo, é porque dentro de você também precisa ter, glória ao nome do Senhor, uma transformação, aleluia, precisa de silêncio, aleluia, não pode ter muito barulho, precisa ser, aleluia, no silêncio, e no silêncio Deus vai trabalhar, aleluia, no silêncio Deus vai entrar, ainda que parece que tudo está se perturbando pelo silêncio de Deus, aleluia, mais uma transformação está acontecendo, porque, aleluia, a tua alma está gemendo e está clamando, Abba Pai, está clamando por Deus, aleluia, e por esse clamor, glória ao nome do Senhor, pensa que não, está havendo transformação,
Está havendo transformação, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Porque senão nesta noite tu não estaria aqui. Aleluia. Se o silêncio de Deus já tivesse, aleluia, repelido os teus desejos, aleluia, aquilo que tu busca, tu não estaria aqui esta noite. Glória. Tu já teria ido embora. Mas como tu, aleluia, como Deus, aleluia, mesmo falou, Pedro, quer ir embora, vai embora. Como, Senhor? Se é tu, só tu que tem palavra de vida eterna, só tu que tem palavra de vida, como que eu vou embora? E da mesma forma tu respondeu aí, Senhor, como que eu vou embora? Mesmo no teu silêncio, só tu tem palavra de vida. E a palavra está sendo, aleluia, anunciada hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, e Deus vai entrar agora com, aleluia, um som, aleluia, o barulho de Deus, não barulho como nós conhecemos, mas, aleluia, o som de Deus. Começa por esta palavra, aleluia, de Deus dizendo para ti, que veio aqui perturbado com a sua mente, com o seu coração, perturbado com o silêncio de Deus. Deus te diz agora, haja luz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus falou uma vez só, haja luz. E houve luz. Ele não repetiu, ele não ficou falando haja luz, haja luz, haja luz, não. Haja luz uma vez só foi suficiente. Você crê nessa palavra? E esse haja luz aqui agora começa a mexer, aleluia, no teu sentimento, nos teus pensamentos, no profundo do teu coração. Aleluia, as dúvidas vão começar a sair. Aleluia, uma transformação vai começar a surgir e o nome de Deus será glorificado. E assim, irmãos, aconteceu. O povo, irmãos, aleluia, cresceu. Aleluia, veio a fome por morar ali no Egito. Mas depois, irmãos, aleluia, passou um tempo. Glória ao nome, levantou um faraó que não conhecia aquilo que José tinha feito. E por não conhecer, irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor, tem coisa que, aleluia, o tempo às vezes é implacável. Aleluia, porque, irmãos, aleluia, as coisas vão caindo no esquecimento. Aleluia, se, aleluia, muitas das vezes a pessoa não vivenciar aquilo, vai caindo no esquecimento, só vai ficando, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu ouvi dizer, ouvi falar, glória ao nome do Senhor, por isso que é o mistério dessa obra. Nós ouvimos dizer, não conhecemos Jesus Cristo, aleluia, cara, face a face. Ouvimos dizer, mas a palavra do Senhor foi tão forte, aleluia, que bradou dentro do nosso coração. Aleluia, faraó, aleluia, ouviu dizer, mas a palavra não entrou no seu coração porque estava endurecido. Nós ouvimos dizer e estamos firmes na graça. Se não tem alguém firme na graça, glória, hoje essa palavra vai fortalecer. Haja firmeza no teu e no meu coração. Então aquele, aleluia, faraó, irmão, subjugou o povo 400 anos. Mas Deus, irmãos, não deixa nada, irmãos, para trás. Deus avisou Abraão, aleluia, vou fazer de ti uma grande nação. Está aqui, irmãos, em Gênesis. Aleluia, mas o teu povo ficará escravo por 400 anos. E aquele povo passou, irmão, por uma escravidão. Glória ao nome do Senhor. Começou a se depositar dentro deles tudo que, irmãos, costumes dali do Egito. Começaram, irmãos, aleluia, a estar ali. Começaram, irmãos, glória ao nome do Senhor, se acostumar com aquilo, achando que aquilo era normal. Os primeiros talvez se estavam incomodados, mas depois veio indo os filhos, veio vindo a geração, aleluia, nada acontece, não tem transformação nenhuma, glória ao nome, não vai acontecer, aleluia, como às vezes dá essa sensação, não vai acontecer, não vai, mas lembra que tem sempre uma profecia lá atrás, tem uma palavra lá atrás empenhada, você pensa que não vai acontecer, vai acontecer. Deus falou para Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, vai passar 400 anos escravo, mas eu vou tirar eles do Egito.
porque tinha uma palavra e você está aqui, não vai acontecer. Está escravizada pelo seu pensamento, está escravizado, aleluia, por algumas coisas que vêm acontecendo, algumas decepções, glória, aleluia, algumas notícias, por aquilo que o mundo vai apregoando. Ô irmão, em quem confiamos? Em quem está a nossa fé? Não é em Deus? Vai acontecer! Se Deus falou, vai acontecer. Então veio Moisés, irmãos, resumidamente, levantou-se o grande profeta Moisés, e Deus, através de Moisés, começou a usar a mamanaia para Deus começar a libertar o seu povo. Glória! Começou, irmãos, glória ao nome do Senhor, levantar Moisés. E Moisés, irmãos, aleluia, começou, aleluia, a falar com Deus. Sinais começaram a aparecer. E Deus deu uma ordem a Moisés: eu quero você, aleluia, diante de Faraó. E foi lá diante de Faraó, irmãos, glória. Ele começou a fazer as obras, joga a vara transformou em cobra. E logo os encantadores, aqueles que querem tumultuar a obra de Deus, aqueles que querem tumultuar a graça, aqueles que querem embaraçar, aleluia, as coisas de Deus, já apareceu atravessando a frente, querendo embaraçar, aleluia. E aqui também fez os encantamentos, aleluia, se transformou em cobra. Só que a cobra, aleluia, que da vara de Moisés engoliu aquelas duas cobras do encantamento, porque não tem nada que possa contra aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus mandou. Irmão, onde está a tua fé, irmão? Onde está a minha, a sua fé? Está em quem, irmão? Nos encantamentos desse mundo, nas notícias, naquilo que estão apregoando, que vai dizer, aleluia, que vai acontecer. Está em Deus ou está nos homens? Está, aleluia, no Cristo ou está, irmãos, aleluia, nesses, aleluia, anunciadores de mentira, nesses anunciadores de perversidade, nesses anunciadores de coisas ruins, aleluia, só propaga mentira, só propaga, como diz aí uma palavra bonita, fake news, glória, para que enganar esse, enganar aquele. Mas em quem está? Deus não falou, Deus não mandou, aleluia, quebra o encanto agora por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus começa a quebrar muitos encantos aqui. Tem gente encantado com muita filosofia, encantado com muita coisa de internet, encantado com isso, encantado com aquilo, encantado com a ciência, com ideologia, com filosofia. Glória, o teu prazer, o meu, tem que estar na palavra e na lei do Senhor, irmão. Glória a Maia. O que Deus disse para Josué? O que Deus disse lá em Salmos 1? Aleluia, medita na minha lei. O teu prazer, aleluia, tem que estar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Ah, mas estão falando, glória ao nome do Senhor, estão te apregoando, mas provou isso, provou aquilo, irmão. Aleluia. Será que nós vamos deixar, aleluia, aquilo que estão apregoando? Será que é maior que a palavra de Deus? Será que é maior que a palavra de Deus aquilo que estão apregoando? Em nome do Senhor Jesus, que caia os encantamentos aqui agora. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, aleluia, veio mais um encanto. Aleluia, glória a Deus, a água se transformou em sangue. Os encantadores foram lá. Glória, mas veio passando, irmãos, até que chegou, aleluia, no momento que eles não conseguiram mais fazer os seus encantamentos valer. Salvo engano, foi a praga do pior, aleluia, aleluia, tentaram transformar, mexer no pó, aleluia, salvo engano, irmãos, aleluia, se acha que é isso mesmo, glória ao nome do Senhor. Aqui, ó. Então disseram os magos de Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu, e eles não conseguiram, não puderam. Os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para os piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e nos gados. Eles tentaram, mas não puderam mexer no pó. Aleluia, glória, porque só no pó da terra quem mexeu foi Deus.
que tirou o homem, o pó da terra, fez o homem, do pó da terra fez também, aleluia, por assim dizer, né, irmão? Aleluia, o homem que é a imagem e sua semelhança, o aleluia, e deu vida, glória, eles não podiam mexer no pó, aleluia, querendo dizer, tá vendo? Aleluia, nós também mexemos no pó e demos vida, glória, vida só está na mão de Deus, o homem não imita, aleluia, o que Deus fez, o homem não faz, aleluia, pode até tentar imitar, mas não faz igual a Deus. Assim quebrou os encantamentos, e tem muita gente, irmãos, deixando de ser encantado. Aleluia, irmãos, o Senhor está batendo nessa tecla. Glória ao nome do Senhor, tantas coisas Deus está operando, aleluia, estamos amortecidos, aleluia, por muitas coisas que estamos vendo. Não, irmãos, a glória de Deus tem que continuar entre nós, não podemos ficar adormecidos nesta graça, não, nós temos que estar acordados e vigilantes, porque, irmãos, aleluia, está aí, aleluia, o inimigo ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não dorme, irmãos, aleluia, ele fica rugindo como leão ao nosso derredor. Por isso diz essa palavra, vigiai, para que não caís em tentação e não seja estragado pelo inimigo das nossas almas. E assim, irmãos, glória a Deus, nós temos que estar, irmãos, aleluia, atentos. Temos que estar vigilantes, temos que estar, irmãos, com o nosso paladar espiritual, aleluia, aleluia, aguçados, irmãos, para sentir o sabor da palavra. Será que esta palavra, irmãos, está sendo saborosa para cada um de nós? Será que, aleluia, estamos comendo bem dessa palavra? Como está o teu paladar? Como está o meu paladar? Glória! Se o teu paladar, aleluia, está precisando, aleluia, ser, aleluia, liberto, para que tu sinta, aleluia, a doçura da comida de Deus, aleluia, receba aí agora, aleluia, a libertação para o teu paladar espiritual. Esses dias, irmãos, aleluia, eu não vou falar onde, o Senhor tomando o servo de Deus, contando umas obras, irmãos, milagrosas, e viam-se a irmandade em silêncio, só um glória assim às vezes. Irmão, que é isso? Glória ao nome do Senhor. Irmão contando sobre seu filho, irmãos, deu uma inflamação na garganta, e era, salvo engano, a edemia de glote, uma coisa assim, glote, perdoa, depois os irmãos pesquisam, parece que há uma inchação, e ela vai fechando a garganta. As irmãs podem corrigir se eu falei errado, mas vai enchendo, vai fechando a garganta, e naquela época lá atrás não tinha recurso, não tinha, glória ao nome do Senhor, não tinha, irmãos, aonde recorrer, morava lá no meio da Amazonas, que Deus tinha mandado ele lá no meio da Amazonas, não tinha hospital, glória ao nome do Senhor, tinha lá uma médica que dava assistência, mas não tinha o recurso, não tinha aparelhagem, e ele falou, e ele precisava vir para a reunião do Brás, e ele orando, glória ao nome santo do Senhor, ele orando, falou, Senhor, olha que situação agora, permita, Senhor, glória ao teu santo e glorioso nome, Senhor, se for para tu recolher o meu filho, Senhor, que tu recolha antes de eu ir para o Brás, Senhor, porque já imaginou eu na reunião, e de repente meu filho foi embora, porque a médica tinha falado que já ali 5 dias já teria que enterrar, e ele foi orar, glória ao nome santo do Senhor, ele foi orar, e na oração ele viu quando um anjo apareceu, aleluia, e aquele anjo pegou o filho, aleluia, o filho no colo, deitou o menino, quando deitou o menino, aleluia, a criança parou de pronunciar um ronco que fazia, em virtude daquilo, parou na hora, silenciou, glória ao nome do Senhor, ele levantou da oração, falou, Senhor, será que tu recolheu o meu filho? E foi lá ver, de repente despertou a criança, papai, aleluia, eu vi agora um anjinho descendo aqui agora, ele pegou assim, passou a mão em mim, papai, eu não estou mais sentindo nada, Deus me libertou na hora, glória ao Senhor, irmão, não vamos deixar, irmãos, aleluia, parar de dentro de nós, aleluia, irmãos, as
sensibilidade e alegria de ver Deus operar na nossa vida. Os milagres ainda estão aí, não acabaram. Tem gente pensando, aleluia, que acabou o milagre, que acabou os dons de Deus, que não se manifestarão. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor dá um soprão nessa nuvem maligna. Eu continuo, diz o Senhor, operando no meio do meu povo. Vou aparecer com milagre, diz o Senhor, por esta palavra. Vou aparecer com milagre e o nome de Deus será glorificado. Não somente não durmamos na fé, irmãos, não endureçamos o nosso coração, não deixamos a nossa mente cauterizar, nem colocar comichões nos nossos ouvidos, mas deixemos a palavra de Deus operar, deixa Deus te tomar, deixa a linguagem sair. Cadê a linguagem que, aleluia, faz tempo que você manifesta? Glória, hoje é de aceitá-lo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje ouvires o Espírito Santo do teu coração, deixa Deus manifestar. Deixa Deus te tomar. Dá glória ao Senhor e Deus te visitará. Deus seja louvado, irmão. Amém. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. E